Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo da costura de um vestido com babado embutido no decote. Ele tem um decote mais profundo, tanto na parte da frente como na parte das costas. E ele tem algumas camadas de babados com franzido. Eu já fiz essa modelagem pra dar aqui um babado que dê pra você cortar todas as partes na dobra do tecido para um tecido na largura para um tecido na média de uma largura de 1,40, e aí você vai conseguir cortar esses babados até o tamanho GG nessa largura de 1,40. Então já é uma modelagem pensada na gradação para quem vai adquirir o molde. A modelagem desse vestido você já encontra disponível na minha loja de moldes, vou deixar os links aqui embaixo para vocês, tanto da grade completa do PPL GG e também a opção de se você quiser adquirir apenas um tamanho desse molde. O tecido que eu estou trabalhando nessa peça é um crepe maquinetado, mas você pode substituir por outros tecidos planos, tá? Como viscose, viscolinho, tecido de linho, enfim, mas opte por trabalhar com tecidos mais finos, porque daí ele vai dar um caimento melhor nessa peça. E a metragem utilizada para fazer esse tamanho P, que eu fiz esse modelo, é todo duplo, por questão da transparência que tem nesse meu tecido. Depois eu vou até mostrar pra vocês no vídeo, mas ele tem uma leve transparência, então precisei fazer tanto a parte do corpinho superior toda dupla, mas também incluir um forrinho por dentro da saia. E aí eu precisei, para esse tamanho P, 3,5 metros de tecido. É um vestido que consome muito tecido por conta mesmo desses babados que são franzidos, e se você for fazer ali o tamanho M, G e GG, você vai consumir ainda mais tecido. Eu vou deixar um post lá no meu Instagram, então entra lá pra me seguir, falando sobre as metragens para cada tamanho desse vestido. E depois eu coloco aqui na descrição para vocês também, tá? Então não deixe de me seguir lá nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. E agora bora conferir esse passo a passo. Já estou aqui com todas as partes que compõem o meu modelo do vestido, e essa parte do corpinho superior ela é toda dupla. Por isso eu já comecei aqui montando a parte das costas, foi unir aqui, colocar, posicionar direito com direito, centro costas, ó, com centro costas, e aí eu passei uma costura aqui com a distância de 1 centímetro, é só essa partezinha aqui, ó, que é o centro costas, e já montei aqui também a partezinha da frente, ó. Então, posicionei primeiramente esse centro-frente aqui com centro-frente. Também eu tenho um pique aqui, ó, que é para indicar até onde vai esse centro-frente, pra gente fechar com a distância de 1 centímetro. E também já apliquei aqui o recorte da lateral, que é só posicionar aqui também direito com direito na curvatura e passar uma costura com a distância de 1 centímetro. Vou pegar outra parte, que vai ser o mesmo processo aqui, ó, pra gente repetir, e vou fazer com vocês. Então aqui eu tenho a partezinha do centro costas, ó, qualquer coisa pega a modelagem certinha. Vou até no molde que eu vou vender na loja, vou liberar pra vocês com um pique aqui do centro costas também pra facilitar. E aí eu vou lá na máquina reta, ó, que já tá posicionado, tá? Direito com direito do tecido. E essa minha peça, ó, do vestido eu tô fazendo toda dupla, que se vocês observarem aqui onde tá meu dedo, ó, vocês conseguem ver que esse tecido ele tem uma leve transparência. Se você estiver trabalhando com tecido que não tem transparência, você não precisa fazer ele duplo. Aí é só você modificar os acabamentos de cava, acabamento de decote. Aí você precisa pensar num outro acabamento, que pode ser feito em debrum, bainha, enfim, pode ser feito de outras formas. Eu indico ainda mesmo se o teu tecido ele não for transparente, você fazer pelo menos o corpinho superior, essa parte aqui toda dupla, porque daí você já dá um acabamento na cava e no decote para embutir o babado, tá? Que vai ser acrescentado depois no nosso decote. Na parte dos franzidos, se o teu tecido não tem transparência, não precisaria da sainha do forro. Você só coloca os babados franzidos. Então aqui, ó, posicionei direito com direito, vou passar uma costura aqui com a distância de 1 centímetro na máquina reta, pra fechar esse centro costas. E aqui eu vou pegar a parte, ó, do centro frente. Aqui eu já tenho o pique que posiciona, né, o centro frente, então eu vou passar uma costura desse pique pra baixo com a distância de 1 centímetro. E aqui também eu já tô com o tecido posicionado direito com direito. Então ficou assim. Agora eu venho aqui com a parte ainda do centro frente, vou pegar a parte da lateral frente, ó, e
vou posicionar direito com direito, recorte da lateral com o centro-frente, ó. Se quiser colocar alguns alfinetes para segurar, pode colocar. No meu caso, eu não coloco muitos alfinetes, tá? Eu venho, faço o retrocesso e venho aqui embebendo bem certinho essa partezinha, ó, encaixando, né, o recorte lateral bem certinho aqui nessa parte do centro-frente. Passo uma costura na máquina reta com a distância de 1 centímetro. Vou fazer isso nas duas partes. Agora o que eu faço aqui, ó, vai ser unir essa parte do ombro. Então vou posicionar aqui direito com direito, ombro frente com ombro costas. E lá na máquina reta também eu vou passar uma costura aqui com a distância de 1 centímetro. Vou fazer isso nas duas partes, né? Como esse corpinho superior é duplo, então eu tenho que fazer isso nas duas partezinhas. Aqui também posiciono direito com direito, ombro com ombro. E vou lá pra máquina reta passar essa costura. Bom, então aqui eu já uni os ombros, ó, tanto da parte do tecido principal como da parte do forro. O que eu preciso fazer agora é pegar esse babado, ó, e fazer o acabamento dessa ponta aqui, porque como a gente vai embutir essa parte entre o tecido principal no decote e a parte do forro, a gente precisa dar acabamento na lateral aqui do babado. Se quiser já fazer o acabamento aqui da barra desse babado, também dá, tá? Então eu já vou aproveitar que eu vou pra máquina reta, vou pegar aqui, ó, esse aqui é o lado avesso, então eu dobro aqui 2 vezes de 0,7 e faço o acabamento de bainha nessa ponta de babado. E já aproveito depois que eu botar na máquina reta, depois que essa lateral já estiver com a bainha feita, já vou fazer todo a bainha aqui, ó, dessa outra ponta aqui do babado. Se você tem dificuldade em fazer acabamento dessa forma, você pode também passar uma limpeza no overlock e virar somente essa limpeza, ó, desta forma aqui, rebatendo também uma costura lá na máquina reta. Bom, já fiz então o acabamento dos babados e assim, no babado vocês vão ter 2 piques. Um pique mais próximo aqui, ó, da lateral do babado, que indica que você vai encaixar ele no decote frente. E um outro pique que é mais pro centro do babado, que é casa aqui, ó, com a costura de ombro, para facilitar vocês encaixarem. E aí aqui, ó, a gente deixa essa parte da blusa virada pro direito. Aí a gente vem aqui com o babado, posicionando aqui a avesso do babado com esse direito aqui da peça. Porque depois a gente vem com mais uma parte aqui do direito por cima pra embutir esse babado. Então essa parte aqui, ó, vai ser o direito da peça, ok? Então eu vou encaixar ele todo aqui no meu decote. Ó, aqui a gente tem um espaçamento, né, pra separar esses dois lados do decote. E aí pode pôr alguns alfinetes pra segurar. Agora eu venho com essa outra parte aqui, ó, do forro por cima, posicionando direito com direito. Agora eu vou lá pra máquina reta e vou passar uma costura aqui, ó, com a distância de 1 centímetro no contorno desse decote total.
Bom, então ficou assim, ó, esse babado embutido. Tá vendo que ele fica meio franzido aqui? É que a gente precisa dar alguns piques por dentro pra conseguir virar e passar a sentar bem esse decote. Então aqui eu vou pegar na parte do avesso da peça e vou fazer alguns piquezinhos próximo à costura, mas cuidando pra não pegar na costura. Aqui é um lado do babado, ó, ele já embutido, e desse lado aqui eu já fiz o acabamento da cava com debrum. Por mais que ele seja duplo, como a gente tem essa parte já costurada do ombro, a gente não consegue fazer esse processo pra limpar ele de forma dupla. Então eu fiz acabamento em debrum. Se você preferir fazer acabamento em bainha também pode, tá? Fazer 2 viras, mas eu acho que o debrum ele fica menos grosseiro. E aí aqui eu já tô com a minha parte, com esse outro lado da cava, posicionado alfinete com alfinete, juntando as 2 cavas, e eu vou pegar o debrum manual que eu cortei, pode passar em aparelho também, só que aí você precisa cortar a largura do seu debrum de forma que ele encaixe no aparelho. Mas aqui é uma tira de 3 centímetros a largura com a medida da cava, um pouquinho maior. E aqui eu vou pôr esse debrum pelo avesso aqui, ó, da minha peça. Deixo uma sobra aqui, ó, encaixo ele desta forma. Eu nem coloco alfinete nem alinhavo, mas se você preferir, for facilitar para você costurar, pode alinhavar ele todo por aqui. E eu vou passar uma costura aqui com a distância de meio calcador para fixar esse debrum aqui, ó, pelo lado avesso. E depois eu volto aqui para explicar a parte de acabamento. Agora eu vou puxar, ó, essa parte do debrum, vou dobrar ele assim e depois eu coloco essa outra dobra, ó, por cima da costura. Vou rebater uma outra costura nervurinha aqui lá na máquina reta para dar o acabamento nesse debrum da cava. Ó, então ficou assim a parte de cava. Agora eu vou posicionar aqui direito com direito da lateral, depois eu vou passar no ferro, aí ele vai vincar bem certinho esse debrum, tá? Daí vai assentar bem bonitinho. Eu vou fechar a lateral, depois eu já passo ele, porque eu vou fazer um outro processo também que eu quero daí passar e já vincar tudo no ferro. Então eu vou posicionar aqui, ó, lateral com lateral da parte principal e do forro. Vou passar uma costura na overlock e depois uma costura na máquina reta. Aí aproveitando que eu vou estar na máquina reta, depois que eu fechar essa lateral, eu já vou dar um acabamento, ó, nessa partezinha aqui do babado. A gente vai passar uma costura aqui, ó, de meio calcador. Retrocesso aqui no começo, vou fazer todo o contorno aqui do decote, pra esse babado ficar bem assentado. E aí eu vou no ferro pra vincar tudo. Então aqui eu já peguei o babado 1, o primeiro, que ele não é franzido, tá? Ele bate bem certinho a medida pra encaixar, ó, nesse corpinho superior. O que eu tenho aqui é margem de costura pra fechar lateral com lateral, então eu cortei 2 vezes na dobra do tecido. E aqui eu vou começar montando essa primeira saia, tá? Essa primeira parte do babado. Então eu vou posicionar direito com direito, de frente e costas que são iguais. Ó, já tá posicionado aqui. E eu vou lá pra máquina overlock, passar uma costura pra fechar essas laterais e em seguida uma costura na máquina reta.
E hoje eu vou aproveitar e pegar a parte do forro, que é uma sainha um pouco maior, ó, mas é o mesmo processo que eu vou fazer. Ela é maior porque ela vai ficar solta por dentro aqui da minha peça, só pra gente evitar a transparência. Mas aí como eu já vou lá pra máquina overlock reta e vou fazer o mesmo processo de fechar laterais, eu já faço esse mesmo processo nessa sainha aqui do meu forro. Então aqui também eu vou posicionar direito com direito, frente com costas. Aí aqui também eu já posso passar uma costura na overlock, em seguida uma costura na máquina reta. A diferença é que essa parte aqui do forro, ó, nessa parte da barra, eu já vou virar, depois que estiver fechado, vou aproveitar que eu vou estar na máquina reta, já vou virar duas vezes aqui, duas dobras de 1 centímetro e fazer a bainha dessa parte do forro. Ó, então aqui a primeira sainha já está pronta. Vou virar ela aqui pro lado direito, deixar ela aqui. E a parte do forro também já tá pronta com acabamento, que ela vai embutida depois aqui por dentro. Mas primeiro eu vou montar essa saia de fora com os babados franzidos e depois a gente inclui essa sainha de forro, quando for costurar toda essa saia de fora com o corpinho superior. Agora eu venho aqui pra parte dos babados, vou pro babado 2. E a partir desse babado 2 começa o franzido, né? Então aqui eu tenho duas camadas desse mesmo babado, que é referente à parte frente e costas, que são iguais. Daí aqui eu vou lá pra máquina reta e eu vou passar uma costura, ó, na máquina reta, nesses babados separados, com a distância aqui de meio calcador. Inicio com o retrocesso, passo essa costura com o ponto mais largo da minha máquina, que na minha máquina é o ponto número 5. Finalizo desse outro lado sem retrocesso e deixo linha solta, que é para eu conseguir manipular esse franzido. Vou fazer isso nas duas camadas do babado 2. Ó, um dos babados eu já fiz aqui pra medida certinho que vai encaixar na saia 1. Ele é um leve franzido, tá? Porque eu fiz dessa forma. Eu joguei um franzido que quando eu fizesse a minha grade completa, o tamanho GG ainda coubesse pra ser cortado na dobra do tecido, com a largura ali do tecido de 1,40. Eu meio que calculei assim uma base, né? Levei em consideração uma média de largura de tecido de 1,40. Então isso é para não prejudicar quem vai comprar ali o molde pronto no tamanho GG. Então por isso foi pensado dessa forma. Então é um leve franzido que a gente vai ter em cada babado. Mas aqui, ó, já vai dar um visual bem bonito na peça. Aí, por exemplo, se você quer mais franzido, pega o tamanho que você tá trabalhando e acrescenta alguns centímetros a mais na lateral. E aí você franze com a medida que pede no babado. Aí você vai ter um volume maior de franzido. Aqui no meu caso, ó, ou você segue a medida que eu passei aqui pra franzir, que é 52, ou você seguia pela sainha aqui que já tá pronta. Na verdade, aqui a gente tem 50 porque eu já costurei essa lateral. Aí o babado a gente deixa 52, porque vamos ainda fechar a lateral aqui com outro babado posicionando direito com direito. É só pra vocês entenderem. Se você for seguir a sainha, que eu acho mais fácil, ó, posicionar aqui. Como o meu calcador, ele já tá no ponto ali mais largo para ser trabalhado, o ponto, né? Ele já franze dessa forma, porque aqui é um tecido bem fininho. Eu vou precisar soltar esse franzido, ó, pra gente conseguir manipular realmente ele aqui, ó. Você vai soltando e depois você distribui ele bem certinho.
Ó, ele vai ficar um pouquinho maior, porque a gente tem que ter margem de costura para fechar as laterais, mas ele tem que ter aqui 52 centímetros, ó, certinho. Aí eu pego essa sobra de linha aqui e dou alguns nós só para segurar esse franzido. E agora, eu venho só distribuindo ele aqui, ó, por igual em toda essa camada. E já vou lá para a máquina reta. Eu já vou posicionar direito com direito desse babado. E eu vou lá para a máquina overlock para fechar essa lateral. Ó, vou passar uma costura aqui na lateral e em seguida uma costura na máquina reta. Ó, e eu já vou alfinetar aqui, né, já vou posicionar esse babado 2 na primeira parte aqui, ó, da sainha 1, que é essa sainha aqui. Então, eu vou posicionar direito com direito, lateral com lateral, e vou colocar alguns alfinetes só para ir segurando, para facilitar depois a gente já passar todas essas camadas na overlock e depois na máquina reta. Assim por enquanto. Agora eu pego o babado 3, que também tem a medida de franzido, lembrando que cada tamanho vai ter uma medida específica de quanto franzido, então sempre siga a informação que tá pedindo o seu molde, e esse aqui é um tamanho P. Vou abrir aqui, ó, eu vou ter 2 camadas também, e eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na primeira saia. Vou voltar agora o meu ponto pro maior, que é o número 5. Vou passar a costura dando retrocesso no início, finalizando sem retrocesso, deixando linha solta. E aí eu venho pra franzir depois esse terceiro babado com a medida de 77,5. Vou passar essa costura na reta nas 2 camadas de tecido. Babado 3, já localizei esse franzido, deixei na medida de 77,5. Vou deixar esse outro aqui também, ó. Como o tecido é fininho, ele já franze automaticamente, porque a minha máquina tá com um ponto largo. Não preciso soltar, por isso que a gente deixa, ó, esse tanto de linha aqui solta também, para facilitar esse processo, ó. E aí eu vou deixar com a medida de 77,5. E agora eu vou posicionar aqui direito com direito, lateral com lateral, desse babado 3. Para a máquina overlock fechar essas laterais e em seguida uma costura na máquina reta. Vou virar meu babado aqui pro lado direito. E já vou encaixar ele aqui, ó, direito com direito no meu babado 2, ó. Vou colocar direito com direito, lateral com lateral e já vou deixar alguns alfinetes aqui encaixados. Agora eu vou aqui pro último babado, que é o babado 4.
Vou fazer o mesmo esquema, solto meu ponto na máquina no número maior, que é o número 5, e vou rebater ali uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador, retrocesso no começo, no final deixo sem retrocesso e linha solta, que é para eu conseguir fazer o franzido. O babado 4 no tamanho P eu vou franzir com 104 centímetros. Esse babado, então, eu já franzi. Esse outro agora eu vou deixar o franzido aqui também com 104. Então, eu pego o lado que eu deixei a linha solta, puxo uma das linhas, pode ser a de cima ou de baixo, e vou ajustando até chegar na medida de 104. Ó, cheguei na medida, agora eu faço aqui com essas linhas que sobraram aqui, ó, um nó para segurar o franzido. Depois eu distribuí esse franzido por igual em todo o babado. E agora eu vou posicionar também aqui direito com direito, lateral com lateral do babado, para ir na máquina overlock e reta passar uma costura. Então aqui eu vou passar uma costura na overlock, em seguida uma costura na máquina reta. E depois eu viro meu babado pro lado direito e já vou aproveitar que eu vou estar na máquina reta, vou fazer o acabamento aqui, ó, da barra desse último babado. Vai ser 2 viras de 1 centímetro e vou passar uma costura aqui para fazer essa bainha. Bom, agora eu vou aplicar esse último babado, babado 4, aqui na parte do babado 3. Então, vou posicionar também direito com direito, assim como eu fiz nos outros. E posicionar a lateral aqui, ó, costura de lateral com costura de lateral. E aplicar alguns alfinetes para segurar. Agora eu vou lá para a máquina overlock e vou costurar todos esses babados que eu já alfinetei, ó. Vou passar uma costura na over e depois uma costura na máquina reta com a distância ali de meio calcador, ó. Todos esses babados. São 3 costuras que eu vou precisar fazer aqui.
Ó, agora eu vou finalizar essa peça unindo essa parte do forro com a parte aqui da saia, já tá toda montada, com o corpinho superior. Daí a gente vai passar na overlock e depois máquina reta e vai estar finalizada a peça. Então antes de você fazer esse processo, coloque no teu corpo ou no corpo da cliente essa partezinha da saia, mais ou menos onde ela vai ficar localizada, que é abaixo do busto, para verificar se o comprimento tá bom, ou se você quer tirar um pouquinho de comprimento na parte superior do primeiro babado, ou se você quer aparar aqui pela parte do último babado, vocês podem fazer isso também. Lembrando que esse modelo ele não é um modelo longo, tá? Para ele virar um modelo longo, para uma pessoa que tem ali 1,60 m mais ou menos, você precisa deixar uns 5 centímetros a mais de comprimento. Ele é um modelo assim, ele é mais alongado, porém ainda assim é um mid. É aquele que pega bem no tornozelo ali, bem no ossinho do tornozelo. Só para vocês entenderem o comprimento dessa peça, mas depois tem o resultado final da peça no corpo para vocês visualizarem melhor ele no corpo. Então eu vou posicionar esse meu forro, ó, aqui por dentro da minha peça. Costura de lateral com costura lateral. Tô colocando essa sainha de forro por conta da transparência do tecido, tá? Se você tá trabalhando com tecido que não tem transparência, daí não precisa ter essa sainha de forro. Eu vou colocar aqui alguns alfinetes para segurar. E agora eu vou posicionar esse corpinho superior. Lembrando que essa parte da saia, frente e costas é igual, então é indiferente, tá? O lado que você vai posicionar. Porque a gente vai posicionar aqui já direito com direito, do corpo superior com a partezinha da saia. Então vou encaixar ela aqui por dentro, ó. Vou pela parte aqui de costura de lateral da saia com costura de lateral do corpinho superior. E vou também colocar alfinetes aqui para segurar essas partes. E agora eu vou lá para a máquina overlock, vou passar uma costura aqui nesse contorno para unir o corpo superior com a parte da saia e depois uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador. Então esse é o resultado final do passo a passo, espero muito que tenham gostado desse vídeo, fiquem com o resultado final da peça no corpo, beijos e até o próximo vídeo.